qualquer modo. Pessoal, eu queria retomar essa nossa discussão aqui, na verdade, passando um vídeo curtinho para vocês, e eu queria que vocês me dissessem o que esse vídeo tem a ver com educação. Então, eu vou até trocar aqui a nossa apresentação. Ela não está aparecendo, né? Eu estou falando que está aparecendo, mas ela não está aparecendo. Que eu já estou com o vídeo engatilhado aqui. Eu fechei, peraí, um segundo. Precisa recarregar. É um vídeo de 2 minutinhos. Vamos ver se ele passa direitinho para vocês. E a da separação? Perdi vocês. Aqui. Sinalizem para mim, por gentileza, se vocês estão vendo esse vídeo. Estão vendo o vídeo? Perfeito. Então eu vou soltar aqui e depois vocês me dizem o que isso aqui vocês imaginam que tem a ver com educação. Chegou. É hoje que o Dedé vai para a escola. Na frente da classe, o menino abre o berreiro. Davi é o menino de boné. Veja como ele tenta confortar o irmão caçula. Clara, mamãe e papai dizem que você já é um homem. Davi usa uma estratégia bem interessante. Mamãe, se lembra que mamãe disse que você já é um homem, você não pode chorar. Mas Dedé está inconsolável. Sem os pais, Davi tem a responsabilidade de cuidar do irmãozinho. Mamãe tá... Os irmãos estão na frente da sala de aula e a professora avisa. Esperto, Davi negocia. Davi muda o argumento. Mamãe e papai vêm buscar quando for na hora de buscar. Se lembra? Mas o choro é ainda mais alto. Não, para de chorar. Se lembra o que mamãe disse? Lembra o que papai disse? Lembra? Você já foi, não pode chorar. Entendeu? Até que uma hora é o irmão mais velho quem quase perde a paciência. Dedé, respira fundo. Respira fundo. Assim. Respira. Mamãe e papai vêm buscar só quando for na hora de buscar. Mais uma vez, o menino muda de tática. Tenta desviar a atenção de Dedé. Cadê meu Dedé? O vídeo para por aí, mas a gente sabe que deu tudo certo. O André se acalmou e foi para a aula. Gravadas no começo do mês, as imagens se tornaram um sucesso na internet. Mamãe, se lembra que mamãe disse que você já é um homem, você não pode chorar. Laura tem que estudar, Laura. Vídeos de crianças no primeiro dia de aula são comuns. E aí, pessoal? Que esse vídeo... Quantos elementos tem nesse vídeo aqui que podem nos dizer algo sobre educação? O que dizer, né? O que esse vídeo provocou em vocês? O que vocês perceberam ali? O que está acontecendo ali? O que a gente pode dizer a partir desse objeto aí que eu soltei para vocês, desse vídeo?
Quem gostaria de falar? Quero ouvir um pouquinho vocês. Professor, eu fiquei me lembrando aqui da relação com meus dois filhos, né? Que eu tenho aqui um de 10 e um de 5. E às vezes, só que assim, eu até fiquei pensando, poxa, essa criança deveria ter uns 4 anos, eu acho, né? O maiorzinho, por aí, né? Rapaz. E pronto. Só que no meu caso do meu filho aqui, o maiorzinho, ele tem uns probleminhas. Ele já, por exemplo, já não trataria, ou já não, dificilmente ele trata o irmãozinho pequeno dele, quando, nessas situações assim, semelhante a essa, com essa calma, com essa linguagem de alguém que cuida do menor. Não, então é uma coisa muito interessante. No meu caso do meu filho, particularmente falando, ele já não tem muito esse senso. Agora que ele está começando a desenvolver esse senso de responsabilidade, né, pelo irmão menor. Essa criança aí é uma coisa que eu não sei também se já é uma coisa também, sei lá, uma espécie de desenvolvimento prematuro, sei lá, de algum aspecto psicológico dele, para ele ter o controle da situação, né? Mas no sentido de educação, assim, que eu observei, que eu achei interessante, é que ele reproduz, né? Ele aplica naquele momento prático, né? Ideias, né? Que ele aprendeu com a mãe, né? Que ele falou, né? Então, nessa situação assim, assada, não pode chorar porque você é homem não chora e tal, né? E já está introduzindo na criança, mesmo que ela está aplicando aí, né? Ou está tentando resolver uma situação, já está aplicando uma visão cultural, né? Sobre de que homem não chora, né? Interessante. Eu tinha assistido um pouco tempo um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que é até um projeto muito bom que tem espalhado no Brasil e que vai trabalhando sobre o sofrimento que os homens carregam por carregar a imagem do macho, né? Do homem macho. E isso faz com que eles sofram. E uma dessas características do homem macho é esse de que ele não chora, né? Então é interessante, a criança ela está resolvendo uma situação ali, trazendo um conceito que para nós adultos já é para ser discutido, né? Mas numa situação prática e real ali de um problema, aquela criança está solucionando um problema aplicando isso, né? Então, assim, interessante. A criança não reflete, como nós adultos, sobre essa máxima, né? De que o homem não pode chorar, né? Mas ela aplica. A isso também me vem um outro aspecto que eu acho muito importante na educação, é o elemento imitativo, né? A mímesis, o mimético, né? Então a criança ela está imitando, né? Então ela não somente ouviu, mas ela também viu situações semelhantes dentro do ambiente privado, né? Familiar, mas isso significa também que o que ela aprende na escola ela reproduz em casa, né? E vice-versa, né? E assim esse aspecto da imitação, né? Que me veio também na mente isso aí, que a criança ela vive de imitações, né? Tanto de participações no sentido de historinha, de criar, né? Não sei se foi numa aula no semestre passado, acho que foi com o senhor, falou sobre o processo de brincar, né? A criança, quando brinca, está exercendo papéis ali e tal, né? E outra coisa que eu observei muito interessante também sobre a questão da educação, como uma agência, uma instituição, né? E os indivíduos dessa instituição que servem de agente de socialização, né? Ou seja, essa criança está socializando a outra, né? Então ela foi socializada pela mãe, com um determinado tipo de comportamento, né? Baseado em um certo valor, e ela está reproduzindo, aplicando, né? Então, assim, foi isso que eu de tantas coisas que me veio à mente, é isso que eu queria comentar, certo? Coisa pra caramba, né, Daniel? Nossa! Mirela, por favor, fale, depois a gente comenta mais. Pode falar. Uma coisa que eu achei bastante interessante, trazendo essa ideia do Daniel de imitação, é esse último fato que ele fala no vídeo, de que esses vídeos são bem comuns, então é como se tivesse uma aversão pela escola, ou enfim, uma ideia de que ali não traria a felicidade da criança, né, nela. Então, de onde é que vem isso? Será que é uma imitação do que está acontecendo em casa, de um reflexo de alguma ideia que nós temos, né, contra a escola, alguma coisa assim? E como a gente poderia trabalhar isso para as nossas crianças não verem a escola como um ambiente que ela não está sendo acolhida, ou ela não está sendo cuidada, ou ela está ali sem motivo nenhum, né? Muito, muito bem colocado também, Mirela. Olha só, além disso que o Daniel falou, né? Isso também, né? Como é que chega isso, né? Pode falar, Elisângela. Oi, dá para ouvir bem aqui, porque eu acho que meu áudio não está muito bom? Dá para ouvir muito bem.
Pronto. A minha filha mais velha, queria só deixar registrado que no primeiro dia de aula dela, quem chorou fui eu, porque ela disse assim, mamãe, pode ir, pode ir. Ela que tentou me acalmar. Ela não chorou de jeito nenhum. Então, assim, a maioria das crianças chora mesmo, porque é um ambiente novo, ela está ali fora da tutela da mãe, né, que trazia toda aquela segurança, e ela vai conhecer tudo. Então, ela chora mesmo. Tem as exceções, né, minha filha foi uma delas, mas ela, em algum momento, mesmo as que não choram no primeiro dia, tem um momento que ela vai ter aquele choque, a ficha vai cair. Aconteceu com ela depois. Bem, mas uma outra coisa, assim, o pessoal já falou aí bastante, mas eu queria só acrescentar também a questão, assim, de que o irmãozinho estava tentando consolar o caçula. E teve um momento lá que a professora falou, assim, que vem fazer atividade, alguma coisa assim. E aí eu já vi algumas situações em que eu não sei se faz parte de uma didática da própria escola ou do professor em si, ele deixa a criança chorar. Ele como que assim, abandona a criança para, num determinado momento, ela por si só perceber que nada demais aconteceu com ela. Então, assim, eu já vi professores deixar a criança chorar como se aquilo fosse uma birra e não procurar agregar a criança ali na turma, no novo, né? Então era só isso que eu queria falar, porque eu não sei se isso é de algum professor que por iniciativa própria faz isso, ou se faz parte de, sei lá, da visão escolar, pedagógica da escola, de permitir que a criança tenha essa experiência também com o choro e com estar sozinho naquele ambiente. Bom, não sei. Seria só isso mesmo. Nossa, eu também não cheguei. Olha só como é legal, né? Quando a gente traz um objeto assim para vocês conversarem, eu tenho um plano do que eu penso para falar sobre isso, mas aí vocês trazem outros elementos para além. Eu não cheguei nem a pensar, né? Não percebi a possibilidade daqui a gente também está pensando só nessa cena aqui, né, no implícito de uma pedagogia. Também não tinha pensado, Mirella, nessa dimensão do que se produz nas consciências das crianças que estão sendo socializadas no mundo que pré-existe, e já tem um lugar para a escola nesse mundo, né? E esse lugar realmente, e aí vocês vão ver no Durkheim, e depois em diversos outros elementos, isso vai sendo... Isso tem um certo momento na infância que isso ainda não tem um sentido muito explícito, mas ele vai sendo talhado, ele vai sendo incorporado no papel social do aluno, do professor, nesse modelo da forma escolar, que é um lugar em grande sentido, principalmente no modelo de escola republicana, é um lugar em que a escola ela vai apresentar certos conhecimentos, certas formas, certos jeitos de ser para os estudantes que negam suas relações comunitárias e propõem como substituição outros tipos de relações. As relações comunitárias e familiares são relações que devem ser guardadas para um âmbito doméstico, para um âmbito mais íntimo, e as relações públicas elas passam por outros tipos de postura, e isso é uma quebra, né? Isso aqui promove uma quebra de identidade, e uma quebra que pode proporcionar coisas também muito boas, pode ampliar, né, o acervo das pessoas, mas por muitas vezes isso é realizado de modo violento. Mas eu não cheguei nem a pensar em tudo isso, isso vocês estão trazendo, porque realmente tem muitos elementos aí presentes. E aí eu queria destacar isso que o Daniel falou, os papéis sociais, né? E aí, gente, eu chamo a atenção para vocês do seguinte, que vocês perceberam nas falas de vocês, né, que é o mais óbvio, né? O processo educacional, ele pode ocorrer na escola, claro, ele ocorre de modo organizado, sistematizado e formal, mas ele ocorre no processo de socialização. Quem está ali realizando a educação, preparando a geração mais nova,
E quem que é a geração mais velha? São os irmãozinhos, é o irmãozinho mais velho, que é uma fofura, né? Eu acho um vídeo muito fofo, assim, um menininho que eu fico pensando, assim, meu coração se enche de alegria vendo um menininho assim, com essa paciência com seu irmãozinho mais novo, né? Paciência que eu não tinha com meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo também, eu não tinha essa paciência, gostaria de ter hoje. Hoje tenho mais do que antes, mas realmente, né, Daniel, me parece um menininho que tem uma disposição, mas ali na fala dele é muito interessante, né? Que o que ele mobiliza para socializar o seu irmãozinho são os dados que ele já tem da sociedade incorporados, né? É o papel. E ele, ao mesmo tempo em que ele está fazendo isso, ele está ensinando por via de um currículo oculto, né? Que ele não está em domínio disso, né? De modo algum a gente não sabe, mas ele está ensinando ali o que é o papel do homem, do menino. O menino não chora, ele já é um homem, o menininho, nenhum deles, né? Os dois são menininhos, pequenininhos, mas é um menino que não chora. Não chora onde? Não chora ali naquele ambiente, na escola, né? Então tem uma ideia também do ambiente social, do lugar, dos papéis sociais que vão sendo socializados, a linguagem, a forma. Ele está ensinando tudo isso ao irmãozinho dele, e está ensinando também o que é o papel do irmão, do tutor, do caminho, né? E, ao mesmo tempo, isso é pleno de afeto, né? É pleno de paciência, de preocupação. Ele está preocupado porque o irmãozinho dele se adeque ali, que ele não fique sofrendo, mas que também ele possa entrar e correr na escola. E isso provoca também... Isso, em certa medida, né? Tem um momento nesse vídeo que a gente fica um pouco ansioso, pensando, nossa, mas quem são essas crianças, né? Por que eles estão assim? Eu também fico pensando um pouco nisso. Pode falar, Daniel, pode falar. Também eu me recordei, vendo esse vídeo, de uma fala de um psicólogo muito, não sei se era psicólogo ou psicanalista, não lembro aqui, brasileiro, muito conhecido aqui no Brasil, até que eu queria muito ler os livros dele, chamado Ângelo Gaiarsa. Ele morreu tá com pouco tempo, muito bem idoso, assim, mas ele faz uma abordagem muito boa sobre educação. E eu me lembro quando ele fala, uma mulher estava entrevistando ele, perguntou sobre o que causa as neuroses e tal, que ele atendeu por mais de 50 anos as pessoas. Ele dizia que era o seio familiar, né? A família era a principal causadora desses tipos de neurose e tal. Dentro da família, ele falou da mãe. E ele dizendo que 90% são as mães que são as causadoras. Ele explicou na questão psicológica dele. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante com relação à educação, que a mãe é ela é a principal servidora do Estado. Olha assim, fiquei pensando, ele vai desenvolvendo a fala no sentido de que são as mães, principalmente a maioria, que faz esse processo de educação, de inculcamento, né, dos valores da sociedade e também coopera com o Estado, né, com relação a essas formas de conduzir, de comportamento. O menino, interessante, ele está falando algo que a mãe dele ensinou, né, então não foi o pai, né, interessante é isso também. Né, até o Bourdieu, se eu não me engano, tem um trabalho que ele fala sobre a dominação masculina, né, que é onde ele vai dizer que as mulheres também reforçavam, né, lá no povo lá na França, lá não estou lembrado agora, que reforçava esse comportamento de que o homem tem que ter essa postura, exigia que ele tivesse essa postura. Então, de novo, com relação à questão da educação como um processo assim, geral, né, que a gente pensa mais na educação dentro da escola, com os conhecimentos escolares, né, mas temos que se pensar também a educação como o processo de formação de hábitos, né? Também lembrando aqui desse termo do Bourdieu. Assim, o menino diz que a mãe ensinou, a mamãe, lembra que a mamãe disse, né? Então, interessante, uma mulher, mãe, dizendo que o homem não é para chorar, né? Então, ela está como, de novo, um agente de socialização, portanto, de educação, né? Reproduzindo, né? Um valor ali, né? Um olhar, uma coisa, uma visão, uma perspectiva, né? Em forma de um aconselhamento para a criança, né? Isso é uma coisa que eu achei também muito interessante. E me lembrei disso aí, dessa fala do Ângelo Gaiarsa, né? Sobre as mães, né? Como uma das principais agentes de educação, né? Como ele falou lá, de servidora do Estado, né? Assim, sem ser remunerado pelo Estado. Então, só uma fala mesmo que eu me lembrei aqui que eu achei interessante também, observando nesse vídeo, certo? Muito interessante, Daniel. Vocês vão ver em algumas das pesquisas, né, principalmente as pesquisas sobre sucesso escolar e sobre a reprodução também das desigualdades, que um dos
um dos indicadores que sinalizam as possibilidades de sucesso ou de insucesso escolar é a escolaridade da mãe, sobretudo da mãe, não do pai. Por quê? Aí, gente, mais uma vez, a sociologia das desigualdades de gênero, sociologia da família também, entender que há tanto uma construção cultural, mas também uma organização social em que nós temos uma quantidade muito grande de lares em que ou o pai não está presente ou não existe. Quer dizer, não é que não existe, sempre todo mundo tem um pai, mas é um pai ausente, né? A quantidade de famílias em que as mães acabam assumindo toda a responsabilidade é muito grande, né? Mas isso não é só um contexto brasileiro, né? Pense na própria expressão da possibilidade da língua, né? A ideia de língua materna. Por que língua materna? A língua materna porque é essa sensibilidade, de fato, essa socialização inicial, primária, é uma relação muito, muito forte com as mães, né? Da mãe com o filho, aquele núcleo familiar, né? Do lar. E ali o papel da mãe, dessa sensibilidade, de entendendo a linguagem desde os primeiros gestos, né? Antes de acessar a língua e de construir as categorias. Vejam, o desenvolvimento do pensamento sofisticado que demanda uma língua como a nossa, uma língua que é... Aí voltando lá para as aulas de antropologia, né, gente? Línguas que não são só símbolos, conjunto de símbolos formados, mas são símbolos significantes que são mobilizados e que, além disso, são símbolos significantes construídos dentro de um processo de socialização. Aí vamos pensar também no Paulo Freire. Primeiro a gente aprende a ler o mundo para depois ler a palavra. É muito isso, né? A entender. E no mesmo sentido, primeiro a gente vai construindo concepções da realidade, do mundo, de si. Vocês devem, vou fazer um parêntese aqui, bem parêntese, tá? É só porque o Daniel puxou esse assunto. Depois e tem tudo a ver com o que a gente vai desenvolvendo aqui. Mas vocês devem, que vocês conhecem aqui, um fenômeno recente do Instagram, que é uma menininha que mora lá na Inglaterra, que se chama Alice. Vocês conhecem isso que eu estou falando, a menininha Alice, que ela fala palavras difíceis, é um bebezinho, também é bem novinha, assim, ela fica falando. Alguém aqui conhece? Já vi, uma lourinha, né? Isso, é uma lourinha lá. Se vocês conhecem... É muito interessante, né, Elisângela? Você viu como é que ela é, que ela fala? Ela fala paralelepípedo, né? Isso, fala as palavras difíceis. E ela gosta de brincar de falar palavra difícil. Enfim, não é o caso aqui, ou qualquer crítica que a gente vai fazer também, a exposição dessa criança, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês que têm filhos ou já tiveram filhos pequenos, reparem no seguinte: as crianças, quando vão aprendendo a falar, e a falar a linguagem, primeiro, elas falam, quando elas querem se referir a elas próprias, elas falam na terceira pessoa. Ou numa terceira pessoa qualquer. O bebê faz isso, aí a Alice, ela consegue falar muitas palavras complexas, mas reparem, ela não fala eu. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo, fui eu quem fiz. O eu demora para a gente conseguir processar, porque o eu só se desenvolve depois que a gente percebe, a gente produz uma ideia do que nós temos em relação ao todo, à sociedade. Primeiro a gente descobre o mim, que é a nossa percepção de si em relação aos outros. Gente, pensem na complexidade disso, dessa operação. E na quantidade de acúmulo, de conhecimento, de experiências, de desenvolvimento cognitivo, cultural, biopsicossocial da espécie humana para produzir esse tipo de linguagem tão sofisticada, que é capaz de desenvolver uma concepção de si que passa pela noção de si em relação aos outros. Isso a gente repara no desenvolvimento das crianças, ali no comecinho da socialização. Só que esse movimento, por isso, né, Daniel, a importância da brincadeira, dos jogos, do brincar de ser o outro. A criança precisa brincar.
demais, né? Ela precisa brincar de ser o cachorrinho, de ser a mamãe, de ser o papai, de ser o super-herói, de ser a Pepa, de ser o Patrulha Canina, de ser aquilo tudo que ela quiser ser, de ser uma maminha, de ser o vento, né? As crianças brincam dessas coisas, essa brincadeira de fazer de conta que é. Isso é extremamente importante, porque nessas brincadeiras ela vai construindo o que ela é e o que ela não é em relação a esse todo. E nesse processo vai incorporando elementos que são da sociedade, né? Isso tudo para dizer e para trazer de volta aqui para o vídeo que a educação, ela é o território mais motivado do mapa da cultura de um grupo social. A educação é nesse processo todo de socialização, porque a gente está aprendendo em todo esse processo de socialização diversas coisas de fundo. O que é a educação como objeto? A educação, então o que a gente define como que, ou então o que fica como educação? A educação, ela é aquilo motivado nesse mapa cultural pela sociedade. Então é um fenômeno da sociedade para o indivíduo. Faz sentido isso, gente? Dando sequência, ela existe, por exemplo, quando o irmãozinho corrige o irmãozinho mais novo, quando a mãe diz para o filho, fala direito, vocês deram o exemplo da mãe, né? Fala direito a língua de um determinado grupo, o código. Não, aqui você não pode rir, aqui não é para brincar, aqui a gente está no velório do vovô, não é para você ficar correndo, brincando. Aqui é para ficar sério. Não, aqui você pode brincar. Aqui não, essa comida não é para jogar no chão, essa comida, tudo isso é processo educacional. Pode falar, Daniel. O senhor falou agora sobre essa questão, né, de que não pode tal e tal. Tem um texto também, agora não memorizei o autor, que é Sociologia do Nojo, né, que é um trabalho interessante, sociologia, que trabalha muito sobre o aspecto do nojo, né, do sentimento de nojo. É um texto que não é um texto que eu tinha lido e falou muito sobre o processo. Eu citou até o Norbert Elias, né? E pensando a educação como uma instituição dentro de um processo civilizador, né? Processo civilizacional vai mostrar que já é nesse processo aí que a criança ela aprende a exercer, a praticar sobre si esse processo civilizacional, quando a criança, por exemplo, ela vai ter que reter a urina dela. Então, ela quer urinar, mas se ela sentir, ela urina. Mas a partir do momento em que uma criança de 2, 3 anos, pede para urinar ou procura um canto distante do olhar dos outros, né, para poder urinar num determinado lugar, ela já está exercendo um domínio sobre os seus instintos, né? Já está controlando o seu corpo, né? Então, ele aborda até esse aspecto aí da questão educacional, né, dentro do seu familiar, em que o processo civilizador começa aí, né? Então é uma coisa assim, muito interessante. A criança ela não pode emitir os gases ali, né? Ela vai ter vergonha, né? Não sei, em algum ambiente familiar que propicie isso, né? Então ela controla, né? Um exemplo, meu menino aqui com 3 anos, 4 anos, uma vez ele nunca fez necessidade no banheiro. Ele chega em casa, a gente pega ele da escolinha, ele vai lá, correndo lá, pega o trone dele, né? E faz a necessidade dele. Eu sei, poxa, ele controla, fica admirado. Poxa, por que ele controla isso na frente dos outros, né, tal? Então ele já tem um domínio próprio, né? Que é uma das características desse processo civilizacional, né? Consequentemente, educacional, né? No sentido de um tipo de conduta, exercer domínio próprio, né? Exercer controle sobre as forças, né? Biológicas, orgânicas, né? Naturais, né? Da espécie humana, né? Então, assim, uma coisa também que eu queria acrescentar também essa fala aí. Mesmo que não seja de textos que falem exclusivamente de educação, assim, eu acho que está totalmente vinculado e relacionado, né? Pensando a educação como uma instituição dentro de um processo civilizador, né? De formação de estilo de vida, de agentes no mundo e tal, né? Coisa assim do tipo. Sim, Daniel, sim. Sobretudo quando nós estamos falando dessa ideia de civilização que tem todo tipo de sociedade tem as suas formas de autocontrole, de expressão do corpo, né? O processo civilizacional tem suas características bem demarcadas ali, né? O Elias, ele estuda bem isso, e justamente, né, a educação
ela já está ocorrendo quando nós estamos exercendo esse tipo de controle, mas, sobretudo, quando nós descobrimos formas sociais de condução e controle da ação social e modos de ensinar e aprender esse controle. É aí que a gente está falando de educação. Isso vale para a civilização, mas vale também para outras ideias, né? Para outros modelos possíveis. Porque pode ser, por exemplo, agora você deu o exemplo do Elias, eu acho maravilhoso. Aliás, quem não leu ainda o Processo Civilizador, leiam, porque é uma das obras sensacionais das ciências sociais. Você falou dos gases, né? O Elias, ele enfatiza muito isso, né? Que o desenvolvimento dessa ideia do padrão de civilização que vai sendo construído ali, por exemplo, na sociedade coach, ela vai caminhando no sentido das pessoas evitarem expelir seus gases, né? Arrotar na mesa, por exemplo, peidar, né? Isso é uma coisa que vai sendo, controle isso, não é para ficar explícito. Aí tem a ideia da comida também, né? Você não come com a mão, passa a comer com o garfo e com a faca. O animal, quando ele é servido, ele não é mais servido inteiro, assim, para não mostrar a cabeça. Então é a ideia de sermos menos corpo, menos cheiros, menos coisas próprias de cada corpo, para ser uma coisa mais impessoal. Veja, tem um sentido abstrato nisso. Existem outros grupos, outras culturas, em que, por exemplo, o arroto após a comida, né, expelir isso é algo considerado religioso, cortês, né? Aí o cortês não faz nem sentido, é até impreciso, né? Porque o cortês vem da ideia de sociedade de corte, mas seria aquilo que a gente chama de postura educada. Olha só, quando a gente fala fulano é educado, o que significa isso no linguajar coloquial, né? No cotidiano? A gente fala que a pessoa educada, ela se comporta do modo como aquela forma social espera que se comporte um sujeito padrão ali para aquele modo, né? Para aquela formação social em especial. E no nosso caso, muito inspirada nesse padrão civilizacional que o Elias descreve muito bem ali a partir da sociedade de corte, né? Que vai tendo todos os ritos, aí tem a pompa, o desenvolvimento da etiqueta, né? A etiqueta, o Elias discute. Vejam que interessante, cara, uma discussão que para nós assim pode parecer uma coisa muito superficial sobre etiqueta, moda, né? Mas, na verdade, essa discussão sobre etiqueta e moda estão dizendo muito mais sobre que tipo de sociedade nós estamos vivendo. E quais são os códigos. Isso é muito importante para nós na sociologia da educação. Quais são os códigos, os conhecimentos que são socializados no processo educacional não explícitos, não formais. Isso interessa, porque eles estão ali impregnados na educação formal, nas formas da educação formal. É isso que depois a gente vai discutir currículo oculto, sobre reprodução de capital cultural, de herança, todos esses elementos que vocês já estão percebendo aqui nessas discussões introdutórias, são elementos importantes para a gente compreender o fenômeno como um todo. Mas aí, quando a gente olha para a educação, tem todo um educação que parte desse genérico, mas olha para um ponto em especial, que é a ideia do ensino formal, da educação formal, que é o momento em que a educação se sujeita, aí a gente mencionou, né, foi no começo da aula, aquelas outras ciências da educação, aquelas outras ciências relacionadas à educação, como a Mirella, né, sinalizou aqui para nós, mas eu estou falando de quais ciências sociais, mas em especial quando a educação se sujeita, esse processo de formalização do ensino, quando a educação se enquadra a uma determinada proposta de pedagogia, ou às pedagogias, dependendo se a gente está falando de uma sociedade muito complexa, plural, nós temos muitos modelos, as pedagogias em disputa, vai ser o nosso caso. Então, a teoria da educação.
ao como fazer dessa educação, né? O que ensinar, o que aprender, como, né? Então, nesse caso, esse campo da educação formal, ela cria situações próprias. Aí a escola é isso. A escola é esse lugar, é um campo. Olha, vocês vão para a escola para quê? Para realizar a educação. A gente está vendo que isso já está acontecendo em outros campos da sociedade, mas ali na escola nós vamos fazer a educação formal, consciente. Olha que interessante. É quando a sociedade, um determinado grupo, tem maior consciência, ou planejamento, ou programação do que se quer produzir de indivíduos. Então vejam que há uma demanda que a educação formal ela só ocorre, ela só acaba ocorrendo, e esse modelo escolar também só acaba ocorrendo quando nós temos um modelo de sociedade que conta lá nos termos weberianos com a predominância de um dos tipos de ação social, que é o tipo de ação social racional com relação aos fins, porque conta com a ideia de planejamento e de finalidade para o trabalho da educação, e de divisão de tarefas, de profissionalização. Nós temos elementos assim próximos disso, por exemplo, na civilização grega, que é reconstruída, é diferente, mas nós temos a ideia dos recortes profissionais. Olha, tem a especialização, tem as figuras especializadas para educar certos outros indivíduos nas artes diversas daquela comunidade, daquela sociedade. Nós temos também modelo na China. Nós temos os letrados chineses, os mandarins, que em determinados momentos se especializam também para a educação. Nós temos modelos disso em algumas guildas medievais, em alguns tipos na Europa. Nós temos em algumas comunidades locais, um ou outro daqui, nativas aqui do Brasil, uma ou outra figura que é especializada, mas nós temos na história do planeta e nas nossas diversas sociedades e culturas e grupos humanos, uma predominância da ideia de educação difusa, não educação formal, especializada e profissional. A educação formal, especializada e profissional e escolar, que é essa que é muito objeto da sociologia da educação, como nós vamos desenvolver aqui na disciplina, ela é um fenômeno da nossa sociedade contemporânea. Ela é muito localizada no tempo e no espaço. Só que como aí voltando lá para o começo da aula, né? Aquelas 3 revoluções, a revolução econômica, a científica e a política, que engendram essa sociedade moderna, que nós visualizamos ora como ora como uma coisa muito localizada, mas depois espraiada e recontextualizada num sistema econômico, pelo menos global, nós temos esse modelo espalhado pelo planeta inteiro. Nós vamos ver que o modelo escolar, e aí o do B é ótimo para isso, o texto também das comunidades imaginadas do Benedict Anderson, que é lá da história, também é excelente para demonstrar isso. Nós vamos ver que o modelo escolar que nós conhecemos, que tem alguns fundamentos ali numa pedagogia do final do renascentismo, também do iluminismo, com Comênios, com Rousseau, esse modo de ter a sala de aula, de ter a escola, de concentrar num lugar, dos indivíduos se prepararem para conhecer e para se sentirem parte de um grupo social ampliado e imaginado. Esse modelo escolar ele ocorre na Indonésia e no Peru ao mesmo tempo, em países, povos completamente distantes e com muitas diferenças, e ocorre na França e na África do Sul, no Brasil e no México. Então esse modelo escolar ele alcança o planeta inteiro, de formas, claro, com diferenças, com respostas diferentes, com modelos, com resultados diferentes. Inclusive o Bourdieu, ele é muito sábio dizer, quando ele produz a teoria da reprodução na França, ele diz, olha, isso aqui, eu estou falando do sistema de ensino francês, consigo falar bem sobre ele. Eu não sei se esse modelo serve para pensar outros sistemas. Claro que muitas das respostas, das perguntas, das provocações que estão presentes ali, a gente vai observar nas nossas realidades e em outras ao redor do mundo. Mas
as especificidades também estão presentes. Eu, por exemplo, acho que a eficácia da ação pedagógica do Carl Bourdieu fala que só funciona na França porque a violência simbólica é disfarçada pelos professores, ela não ocorre aqui no Brasil, de modo geral. Porque aqui a ideia da violência, da tutoria por violência, não é algo que necessariamente deprecia a condição do professor. Isso aqui é uma hipótese que eu estou jogando. O que isso significa na prática, professor? O que você está querendo dizer isso aqui observando a sala de aula? O que eu estou dizendo para vocês é que um professor ou uma professora disciplinadora no Brasil, principalmente no contexto contemporâneo, não necessariamente é visto como um professor ineficaz pelas turmas, pela comunidade, pelos alunos. Não há essa necessidade de uma dissimulação da violência simbólica no Brasil, tanto quanto a França. E aí eu suponho que isso por conta das características não necessariamente escolares ou pedagógicas. Isso diz respeito mais a uma configuração política e cultural do país, de ter um caráter mais autoritário, menos afeito ao princípio republicano, da ideia de igualdade entre os cidadãos. Sabe, mais ou menos por aí a discussão. Enfim, mas retomando aqui, reconstruindo a noção. Qual que é a ideia? A ideia é a educação ela ocorre de modo difuso, sempre ocorreu nos grupos humanos, ela é sofisticada, sendo difusa ou não, a educação humana é sofisticada porque precisa socializar esses símbolos significantes. Então aqui a gente não trabalha nessa faixa de hierarquia, nós temos modelos diferentes. E o olhar da sociologia da educação é para isso, né, para esse fenômeno, e tudo isso nos interessa, mas nos interessa sobretudo essa educação formal, que é característica da sociedade moderna, a mesma que enseja a própria sociologia. A sociologia nasce dessa sociedade moderna, não é verdade? Tudo bem, pessoal? Como é que vamos até aqui? Bem, a educação também não tem uma forma única, nem um modelo, né? Como a gente vem falando. A escola, então, não é o único lugar onde ela acontece, talvez nem seja o melhor, é o que a gente conclui. Mas é o lugar onde se concentra. Se concentra o quê? Se concentra aquilo que é hipervalorizado no mapa cultural de uma determinada sociedade. Aquilo que é selecionado. Então, a gente pode pensar que a educação existe de modo difuso em todos os universos sociais, ela existe em incontáveis práticas, em modos muito diversos de aprender, sem classe, sem aluno, sem livro, sem professor, sem especialista, mas com esse processo de formalização, com as escolas, nós vamos construindo a ideia de classes, de estudantes. O papel social de aluno é um papel também contemporâneo. Veja, são papéis sofisticados. É um papel social. E é interessante, voltando lá no nosso videozinho de provocação, aquele menininho, ele está desempenhando alguns papéis sociais ali que ele tem incorporado, né? É o de irmão, é o de homem. Ó, tadinho, ele estava novinho para desempenhar esses papéis, né? Mas ele conhece ali e são dois papéis sociais que fazem parte de um processo de socialização primário, né? Da casa. Mas ele tem uma ideia do que é o papel social do aluno. E o papel social do aluno é um papel social que não é dessa dimensão comunitária, mais íntima. O papel social de aluno é um papel social que pressupõe uma ideia de sociedade ampliada. E vejam como isso já está socializado logo no início. E como isso vem imbuído de muitas ideias. Ideias que nem sempre a gente para refletir. O quanto, né, aqui nesse instante, vocês estão mobilizando diversos papéis sociais para se pensarem e para atuarem nesse mundo. E como isso implica em relações sociais diferentes, em consequências dessas relações sociais também. Não é verdade? Então, o processo de educação formal, ele é realizado, olha que interessante também essa perspectiva, ele é realizado
por pessoas, sujeitos que atuam investidas de determinados papéis sociais, que vêm cheios de sentido. Nesse instante aqui nós estamos numa relação entre papéis sociais, né? Tem o sujeito, com muitas coisas, vocês também, mas nós estamos aqui atuando também, enquanto pessoas que estão desempenhando papéis. Professor e alunos. E professores em formação. E pais em algum... E mãe, né, Elisângela, enfim, e vários outros papéis sociais ao mesmo tempo. Mas há uma suspensão, a instituição social também faz isso. A universidade faz, mas a escola, sobretudo aqui a gente está olhando para a escola. A escola suspende por certos momentos, em alguns aspectos, esses demais papéis sociais, para que as pessoas possam atuar nessa relação. Olha aí, né? Não tem como desligar, né? Esse papel, eu imagino. Mas, em certos momentos, nós entramos. Nós temos essa competência, vamos lá, usar o termo que a BNCC gosta muito. Nós temos essa competência humana de mobilizarmos essas figuras, até mesmo para a gente poder brincar de aprender. Eu estou fazendo uma alusão aqui ao Freire. Até mesmo para a gente poder fazer essa... Por que eu falei brincar de aprender? Porque investidos dessas perspectivas, a gente consegue atuar, e ao atuar a gente altera também as possibilidades de realizar as atividades. E nessa ação, né, nessa relação que demanda ação de aprender, ação de ensinar, a gente está atuando e pensando, e repensando os nossos próprios conhecimentos. Então tem muito a ver com isso. Essa suspensão dos papéis e essa imersão. Então a educação formal, ela cria esses papéis também. Papéis que são objetos de atenção da... E aí o Daniel usou um termo que é até mais interessante do que papel social para a gente pensar nessas figuras, que são os hábitos. Os hábitos das comunidades, os hábitos das certas funções na sociedade, né? Então, nós temos os professores, nós temos os teóricos da educação, nós temos os diretores, os pedagogos, nós temos os educadores, de modo geral, nós temos as pessoas que atuam na comunidade escolar, né? Nós temos a merendeiro. Eu já ia falar a merendeira, quer dizer, olha aqui, já tem uma associação, um vínculo também com o gênero. Por que a merendeira? Porque o cuidado e o preparo da comida e essa dimensão da atividade humana essencial vinculada ao feminino, né? Ao universo feminino. Quais são as consequências disso? Tanto para a atividade como para a relação de desigualdade de gênero. Qual que é o lugar da mulher no processo educacional? Acho que isso é algo importante da gente discutir. Né? Por que, por exemplo, uma pergunta boa, e aí eu já vou lançar a gente para a fase final aqui dessa nossa conversa inicial. Tá? Depois a gente retoma, isso aqui é só mais um mapeamento. Aí eu já vou lançar a gente para lá para as perguntinhas. Por que, por exemplo, existem mais professoras do que professores nos anos iniciais da educação formal? E qual que é a consequência disso? O que isso nos diz? Por que no nível superior são mais professores do que professoras? O que também isso nos diz? Agora, para além disso, são mais negros? Os professores são mais brancos? São de uma certa classe? Então, são mais próximos, estão mais próximos da classe dominante econômica, da classe dominada? Quem são aqueles que ensinam? Os profissionais dessa educação formal. Ensinam para quem? Enfim, mas a educação formal, com todas essas características, ela acaba tomando essa função de tornar comum saberes, ideias e crenças que não podem se tornar comuns nas células comunitárias individuais. Faz parte de participar de uma sociedade, ter este processo de educação formal construído.
Num próximo momento com vocês, eu vou querer desenvolver um pouquinho mais sobre os sentidos etimológicos da palavra educação e falar um pouco sobre como a educação não é toda a socialização, e sim é uma fração da experiência cultural, da experiência de tornar-se um ser social. E aí vocês vão ver isso muito legal com Domingos no Durkheim, né? Como essa passagem, o desenvolvimento do que o Durkheim chama do desenvolvimento do ser individual e do ser social passa por esse processo de educação, né? A educação aparece sempre quando há relações entre pessoas e intenções de ensinar e aprender. Intenção, por exemplo, de aos poucos modelar essa ideia de conduzir, eduzir, né? levar para algum lugar, né? Modelar a criança para conduzi-la a ser modelo social de adolescente. E ao adolescente torná-lo mais adiante um jovem, depois um adulto. Então, vejam só esse processo, a criança, adolescente, jovem, adulto. Então, também tem uma perspectiva de temporalidade, de encadeamento de uma vida também. Um currículo para uma vida. A educação pressupõe isso também. Já pararam para pensar nisso também? Olha, que todo processo educativo ele tem esse sentido também de nos posicionar na temporalidade da vida. Isso já é uma discussão da filosofia da educação, mas uma discussão que nos interessa, porque esse encadeamento, né? Olha, vocês estão na graduação. Antes da graduação, vocês estavam onde? Numa outra graduação, talvez, né? Num processo horizontal, ou os mais novos aqui, provavelmente no ensino médio. Antes do ensino médio, vocês estavam onde? No fundamental. Antes do fundamental, onde? Né? No infantil. Ou não, né? Ou fora da escola, começa ali na educação fundamental. Isso é exato, no século, também é categoria moderna. Vejam, Daniel, você pegou na mosca aqui o que eu tô tentando construir com vocês. Esses papéis sociais que para nós estão tão naturalizados, são todos construídos no mesmo processo. O processo de produção da sociedade contemporânea e a educação correm paralelos e são mutuamente alimentados. E a educação, e veja, esse escalonamento da educação também produz a ideia que nós temos de geração, de estágio da vida. É interessantíssimo quando a gente começa a pensar assim. Pois não, Daniel? Não, retomando de novo o nosso camarada aí, o Norbert Elias, né? No mesma obra do Processo Civilizador, ele analisa certos trechos, né? Lá que ele vai abordando muito sobre certas cartas, né? Ou trechos que alguém escrevia sobre como se conduzir à mesa, e tinha certos termos que crianças e adultos, né? Assim, para o nosso olhar, não havia essa divisão, né? Até ele aborda sobre isso. Tinha certas sexualidade era falado com criança de 8, 9 anos. Como as conversas de adulto era falado diante de criança, porque eles não, ali na época medieval, né, no período que ele fez o corte, né, então não tinha essa distinção toda, né, então é muito importante, como você falou, né, pensar também no ser hoje, né, como alguém que se desenvolve nessas etapas e tal, né, por exemplo, o fenômeno do rito de passagem, né, já mostra que na nossa sociedade moderna ainda se reproduzem, né, os ritos de passagem, né? Que é uma coisa vai passando para outra, né? Então já é uma abordagem também antropológica, né? Implicado dentro do processo da educação. Aí, assim, eu queria também fazer só um comentário que eu me lembrei aqui, quando o senhor falou sobre uma coisa que me inquietou muito. Eu trabalho de vigilante aqui no UFC e eu trabalhei em outros postos. Aí, quando eu trabalhei na FACED, eu achava incrível, assim, eu procurava homens, né? Eu achava 1 ou 2, 3. Eu falei, poxa, só as mulheres estudam aqui, né, nessa área, assim, por quê, né? Por que será? Aí eu me lembro de um material que eu tinha visto sobre na Noruega, acho que é Noruega, com relação à questão de desigualdade, o combate à desigualdade e tal, a inclusão, o combate à discriminação, né, essas pautas sociais da nossa era de hoje, a Noruega ela já está bem adiantada. Então, há mais de 30 anos já que o governo de lá, o 40, já
fez várias reformas, né, com relação à questão de emprego, de escola e tal, né? Ou seja, homens e mulheres optam pelo que quiser, o tipo de emprego e tal, não tem essas discriminações, né, com relação à sua natureza. Aí um estudo de um rapaz, um sociólogo também, constatou uma coisa que eu achei muito interessante. Apesar dessas décadas de de investimento do governo, né, do Estado, da sociedade civil do seu todo, né, de quebrar essas barreiras de desigualdade e tal, de posicionamento fixo com relação ao gênero, né, divisão sexual do trabalho, divisão sexual e tal, essas posições por divisão sexual, ainda se constatou, eu achei muito interessante, que aquelas atividades que historicamente e socialmente também falando, foi atribuído às mulheres na Noruega ou Dinamarca, agora não me lembro agora, continuou sendo reproduzido, assim, tipo assim, a questão da pedagogia, como o senhor falou agora, com relação à educação infantil, na escola e tal, o número de mulheres aumentaram. Então, assim, as atividades voltadas ao humano, ao toque, ao ser, ao indivíduo, à pessoa, esses tipos de trabalho mais relacionado a gente, são as mulheres que ocupam lá, né? Então, a educação, nos asilos, orfanatos, que trabalham com gente, vamos assim dizer, diretamente falando, são as mulheres que lá mais ocupam, né? Tipo de trabalhos que tem uma característica doméstica, vamos assim dizer. Enquanto que as atividades voltadas ao objeto, a coisa, a máquina, peso, a cavar, transportar, essas coisas assim, mais bruta, que exige menos atenção e sensibilidade à pessoa humana, tem sido ocupado pelos homens. Então, é um paradigma, pô, por que será, né? E tanto é que ele vai tentar abordar, né? Se isso é sociocultural ou se isso é biológico. Aí ele vai pesquisar essas duas vertentes para poder colocar em um choque, né? Em conflito, para saber. Aí cada tipo de ciência vai querer mostrar, vai querer dizer que as mulheres são propensas a atividades assim assado. Não, isso não depende do machismo ou de coisa do tipo, né? Aí, tipo assim, só para poder também levantar uma questão também, né? Para a gente, no decorrer dos estudos, discutir sobre isso também, né? Com relação ao destaque do número elevado de mulheres ocupando essa posição de educadores, de pedagogas, né? Poxa, por que será, né? Então, é uma coisa também muito interessante, né? Nesse lugar em que as desigualdades, assim, já é combatida, já deve ser mais, já não tem mais já não é como comparando a nós, né? É uma coisa tão forte assim, ainda continua tendo essa tendência, né? Pelo menos lá nesse país, né? Então, só uma coisa que me veio também à mente, eu queria comentar também para a gente também pensar sobre isso, né? Dentro do nosso estudo sobre sociologia da educação, certo? Desculpa, eu estou falando até demais, né, professor? Eu acho ótimo, eu adoro quando vocês podem participar assim, da disciplina, para mim é só contribuição boa, e me faz pensar também, né, nos caminhos possíveis da disciplina. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar, né, sempre nessas chaves, né. Eu acho que um dos temas centrais que nós vamos trabalhar ao longo de todas as discussões aqui são as múltiplas desigualdades relacionadas ao processo educacional, e uma delas é essa que se expressa também, no lugar da desigualdade de gênero na educação, tanto no posicionamento da educação e no cuidado, né, e na vinculação dessa educação infantil à figura feminina. Isso não é uma pauta específica da disciplina, mas ela passa, né, ela é inevitável. Ela é inevitável, e isso tem consequências também, consequências no seguinte sentido: como a sociedade reconhece e valoriza o trabalho da educação, a importância da educação. E aí, nesse sentido, tanto para reprodução da sociedade, do modo como ela se pretende, aí voltando lá para aquela tensão inicial, como para a transformação, como para as possibilidades de transformação. Isso é muito doido, né? Isso é muito interessante também da gente perceber. De qualquer modo, aqui nós estamos falando dessa atividade de educação, uma atividade que é a educação também como um trabalho sobre. A educação como trabalho. Tem sempre uma demanda ali,
tem uma ação e é um trabalho de criação entre sujeitos. Quando a gente está pensando mais nessa chave de produção e de transformação, mas pode ser um trabalho de... Você usou uma palavra muito, muito interessante, Daniel, que você falou do âmbito doméstico, né? Pensem também sempre na etimologia das palavras e nas palavras próximas daquelas que nós usamos para significar as coisas. Quando a gente fala em doméstico, a gente pensa na casa, sim, né? Nas atividades da casa, mas tem umas outras palavras que estão ali próximas, como, por exemplo, a ideia de domar. Domar aquilo que é, por exemplo, natural. E domar o natural para o social. Polir, talhar, né? E aí tem um sentido, assim, também de... Vejam, são as duas coisas, né? São as duas coisas. O tornar doméstico, que é um animal doméstico? É um animal que não foi doméstico antes. Ele foi domesticado. Aí você pega um animal, tipo um cavalo, né? Um lobo, e ele foi domesticado, ele aprendeu a conviver com aquela comunidade. O domesticar é aprender a conviver com aquela comunidade. Em grande medida, a educação é um processo também nesse sentido. Não se assustem. Mas não é? É um processo de domesticação, de aprender a conviver naquele seio, naquele grupo. E não, você não vai pegar a comida agora, você vai esperar a tua vez, porque a gente vai dividir esse alimento. Vejam, isso é um processo de domesticação. Das vontades, das pulsões, das intenções, de controle. E aí, em uma grande medida, para viver em sociedade, para tornar-se ser social, é preciso passar por esse processo. E esse processo faz parte do processo de educação. Mas a educação também tem uma outra dimensão, ela tem duas. Depois a gente volta nisso. Ela tem uma educação que é... Aí a gente volta lá também na etimologia da palavra, né, os sentidos da palavra. Ela tem na própria palavra educação tem a presença da ideia do ducere, do ducere, do grego, que é receber quem está chegando e inserir num dado quadro social. Então eu recebo e eu domestico, né? Eu coloco, né? Eu recebo um bebê, uma criança, e eu ensino como que ela pode conviver com as outras crianças ou com outra comunidade. Isso pode ser feito no âmbito de uma família só, de um pai, de uma mãe num cantinho, ou isso pode envolver toda a comunidade. Normalmente envolve toda a comunidade. Não tem aquela expressão, né, que para educar uma criança é preciso de uma cidade inteira? Isso já foi mais dominante nos nossos grupos humanos. Hoje esse processo passa por essa educação íntima, privada, de socialização primária, mas vai em grande medida para uma parte que é formal, que é profissional, que é especializada. Mas tem uma outra origem também etimológica da palavra, que é o educere, educar, ducere, do duco, né, da educação, e o que pode significar também eduzir, e que significa conduzir para fora. Não é conduzir para dentro. Veja, o ducere é receber e inserir dentro de um determinado grupo, mas a educação pode ser também uma educação que liberta, que põe para fora. Por quando? Em que sentido? Quando esse processo proporciona àquele que passa pelo processo de educação a apropriação dos saberes, o domínio da palavra, por exemplo, da palavra enquanto conceito, do conhecimento enquanto conceito, da matemática para pensar e para calcular a sua estratégia de ação, da sociologia, agora vamos falar do nosso campo, né, que serve não para saber quais são as regras e somente para cumprir, mas para saber também como planejar e produzir regras melhores, regras que estejam adequadas ao seu projeto de sociedade, ao projeto de sociedade da sua comunidade de valor. Então, isso é essa dimensão também da educação, a educação que transforma. E tem um terceiro sentido aqui que a gente
percebe na palavra de educação, que é a ideia de ação. A educação tem a ver com isso também, do fazer consciente, expressão da vontade, vida em sentido político. Ação como vida em sentido político. Aí a gente volta lá para Hannah Arendt, por exemplo. A ideia de ação presente naquela teoria. O que é a ação ali? A ação, a ideia é a ação responsável. Responsável não no sentido, você assume as consequências do que você fez. É também, mas responsável no sentido de conhecer, de ter consciência. E para ter consciência do que está fazendo e dos efeitos e das previsões, é preciso ter consciência da realidade social que envolve essa ação. Não é verdade? Para isso existem os saberes que são socializados. E aí eu tenho essa figura que vocês devem estar estranhando. Não sei se alguém conhece aqui. Alguém sabe que é essa bandeirinha aqui do lado? Só para a gente encaminhar aqui para o finalzinho, para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Alguém conhece? Bandeirinha onde, senhor? Tô vendo nada aqui, não. Não estão reconhecendo. Não, mas isso também não é muito conhecido. Esse aqui é a bandeira da cidade, do município de São Paulo. A antiga bandeira do município de São Paulo. Até hoje é a mesma bandeira. E aqui ela tem um lema que se chama non ducor duco. Significa não sou conduzido, conduzo. Que trabalha com esses radicais aqui do sentido da palavra. A ideia de que aí assim, nesse sentido, né? Aí eu tô brincando com esse lema, né? Porque tem aquela ideia assim, não sou conduzido, eu conduzo, que é um sentido de potência, de poder. Só para a gente puxar essa discussão também. Deixa a bandeira de São Paulo para lá e esse lema também. Que isso aqui é uma coisa bem belicista, né? Não é disso que eu estou falando, mas o que eu estou querendo trazer com esse exemplo aqui é só um exemplo para ligar a memória, né? Quando a gente está falando de educação, nós estamos falando também de poder de agir, de poder de conduzir ou de ser conduzido, ou de se livrar de todas essas questões. Gente, pontos chaves aqui, que eu acho importante ressaltar, para a gente fechar esse primeiro momento aqui e abrir para vocês. Primeiro, a educação sempre expressa uma determinada doutrina pedagógica, a qual implícita ou explicitamente se baseia em uma filosofia de vida, concepção de homem e sociedade. Então, quando a gente vai falar das pedagogias, nós vamos passar por isso, né, das propostas, a gente não vai entrar em detalhes nelas, até porque a ideia é pensar sociologicamente essas pedagogias, não pensá-las por si próprias, porque já daria um curso imenso, né, e muito pertinente. Mas entender que elas pressupõem concepções de homem, aqui no tempo homem humano, de humano e sociedade. Isso é muito importante. Então, todo processo educacional não é neutro, básico. Passamos daí para frente, né? Ponto de início aqui para a sociologia da educação. E numa realidade social concreta, aqui, em termos da Bárbara Freytag, que também é uma cientista política muito importante, numa realidade social concreta, o processo educacional se dá através de instituições específicas. Então, as instituições são muito importantes para nós entendermos isso. Família, igreja, escola, comunidade, que se tornam porta-vozes de uma determinada doutrina pedagógica. Então, as doutrinas pedagógicas expressam essas concepções e elas são realizadas por instituições especializadas ou mais difusas, mais instituições. E cada instituição, lembra, cada instituição tem papéis sociais. A instituição pressupõe isso, regras próprias e papéis sociais próprios. Então, quando a gente olha para a educação pela sociologia, a gente começa a observar, bem, eu tenho que pensar que existem concepções, essas concepções estão vinculadas a certas propostas de mundo que estão vinculadas a certos grupos, e isso tudo é realizado dentro de instituições que pré-existem, né? Que são fatos sociais que precedem a existência, né, desses indivíduos aqui,
e permanecem, e são gerais, e estão incorporadas, e tem certos valores, tem hierarquias, tem regras que a gente pode perceber com mais ou menos precisão. Então, tudo isso começa a entrar em jogo aqui quando a gente analisa nesse sentido. E lembrar que a relação entre educação e sociedade tensiona essas duas possibilidades, a de transformação e a possibilidade da reprodução da sociedade. Quando a gente fala em transformação, nós estamos pensando na educação também como um instrumento de equalização social, por exemplo, de superação da marginalidade. A ideia de uma sociedade com a tendência à integração, a autonomia em relação às condições de produção da vida material, né, superação dessas condições. E aí, quando a gente olha para a educação como uma possibilidade de veículo da reprodução, nós pensamos como ela pode ser também instrumento de discriminação social, fator de marginalização, que a sociedade é marcada pela divisão entre grupos ou classes antagônicas, e isso pauta isso é a base para se pensar qualquer processo social, também o processo educacional, e que há uma dependência em relação às condições de produção da vida material. Então, existem esse tensionamento, e a gente precisa pensar a educação a partir desses princípios todos, para tentar entender o que de fato a gente pode observar em sociedade. Queridos, questões até aqui? Tudo bem? Comentários? Vamos, então, fechando esse nosso momento aqui. Vou encerrar a gravação. Só para dizer para vocês, antes de encerrar, para quem for, porventura, vir assistir depois, que toda essa aula aqui compilada vai ser disponibilizada para vocês lá no Google Classroom, no YouTube. Ou vocês vão receber agora por e-mail o convite para entrarem no chat da disciplina, né, via WhatsApp. Vão acessar a pasta. Os textos para a próxima aula da terça-feira com o professor Domingos já estão disponíveis nessa pasta, lá na unidade 1. Qualquer problema vocês podem me avisar também, se não estiverem conseguindo acessar. Então, vocês já podem testar, podem começar a leitura de Sociologia e Sociedade, do Sociologia e Educação, do Durkheim. E na semana que vem vai ser com o Domingos. Muito bem, pessoal. Uma última coisa. Eu vou passar